Vamos lá. Hoje, a gente vai pegar o pensamento de um imperador romano, lá de quase 2000 anos atrás, e usar para organizar o nosso dia. A ideia aqui é ir direto ao ponto, sabe? Pegar a filosofia do Marco Aurélio e ver como ela pode ser, na prática, uma ferramenta útil, desde a hora que o despertador toca até a hora de dormir. E a nossa análise começa com uma cena que, bem, todo mundo conhece: a dificuldade de sair da cama. E pensar que o Marco Aurélio, mesmo sendo o cara mais poderoso do mundo na época, sentia a mesma coisa. Ele nos deixa uma primeira ideia para o dia. Na manhã em que se levantar sem vontade, que este pensamento esteja presente. Eu estou me levantando para o trabalho de um ser humano. Ok, mas aí já vem a primeira grande questão, né? Uma pergunta que talvez assombre a gente até hoje. Afinal, o que é esse tal de trabalho de um ser humano? Será que é só o nosso emprego? A nossa rotina de todo dia? Ou será que tem algo mais fundo aí? Algo que a gente acaba esquecendo no meio da correria? Pois é aqui que começa a nossa primeira batalha do dia. Encontrar um propósito antes mesmo de tomar o primeiro café. Olha que interessante a comparação que o Marco Aurélio faz. Pensa numa abelha. Ela não acorda e fica se perguntando sobre o sentido da vida, né? Ela simplesmente faz o que é da natureza dela. Faz mel, constrói a colmeia. Já a gente questiona o tempo todo. O nosso trabalho, na visão dele, é usar a nossa razão para fazer o bem para a sociedade. Só que esse propósito não é um botão de liga e desliga. Ele precisa ser ativado, sabe? Com intenção toda santa manhã. Beleza? Propósito ativado. A gente sai de casa, põe o pé no mundo real. E aí? Aí começa a próxima fase. Aprender a navegar no meio de todo o ruído que vem das outras pessoas. E vamos combinar, não tem como escapar. Uma hora ou outra acontece. Alguém te fecha no trânsito. Chega aquele e-mail meio atravessado do colega de trabalho. Ou um comentário aleatório na internet te tira do sério. É o nosso teste diário de paciência. A grande questão é como é que a gente reage a isso. E qual é a resposta estoica para isso? Bom, o Marco Aurélio é bem direto ao ponto. Ele diz: alguém me fez mal? Problema dele. Ele tem a natureza dele, a ação dele. Eu agora tenho o que a natureza universal quis que eu tivesse. O que ele quer dizer com isso? Basicamente que a ação do outro não tem que ditar a sua reação. Na prática, isso vira um plano de ação bem simples. Primeiro passo, entenda que a ação do outro é dele, não é sua. Segundo, foque na sua própria atividade, no seu caminho. E terceiro, continue fazendo o seu trabalho, seguindo a sua natureza. É quase como um redirecionamento consciente de energia, sabe? E essa mesma lógica, olha só, vale tanto para crítica quanto pro elogio. Isso é super relevante hoje em dia, né, com rede social e tudo mais. O ponto central não é a validação que vem de fora. Se o que foi feito é bom, já valeu a pena. Não precisa de like e também não deveria se abalar com o hate. Tá, mas como é que se constrói essa resiliência toda no meio do caos do dia a dia? Isso nos leva direto para o próximo ponto, a força da mente. A nossa, digamos, fortaleza interna. Marco Aurélio tinha um nome para isso, o princípio dominante. Pensa que é a parte da nossa mente que toma as decisões, que forma os julgamentos. É como se fosse uma sala de controle interna. Tudo que acontece lá fora, o trânsito, os comentários, os problemas, não pode simplesmente arrombar a porta e entrar. Só o nosso julgamento sobre essas coisas é que entra. E no fim das contas, a gente é que controla quem entra e quem fica de fora. E é aqui que vem uma das ideias mais poderosas do estoicismo. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Ou seja, o obstáculo não é o fim da estrada. Pelo contrário, ele é justamente o que nos força a achar um novo caminho, a sermos mais criativos, mais fortes. E se em algum momento a confiança deu uma balançada, vale a pena lembrar dessa lista aqui. Sinceridade, seriedade, resistência, contentamento, bondade, franqueza, generosidade, isso tudo são qualidades que estão sempre ao nosso alcance. Elas não dependem de chefe, de dinheiro, de circunstância nenhuma. São as nossas ferramentas, sabe? Para a gente mesmo construir uma vida boa. E então, o dia vai chegando ao fim. Chega aquele momento da reflexão, de dar um passo para trás e olhar a pintura inteira, sabe? É a hora do que a gente pode chamar de zoom out da noite. O Marco Aurélio nos faz um convite aqui: meditar sobre o nosso verdadeiro tamanho no universo. Ele diz algo como: pense na substância universal, da qual você tem uma porção minúscula, e no tempo universal, do qual o intervalo curto e indivisível foi designado a você. Para a gente ter uma noção melhor disso, vamos colocar em números. Um dia tem 86.400 segundos.
E uma vida inteira, na média, tem mais ou menos 30 mil dias. Quando a gente olha por esse ângulo, cada um desses dias ganha um peso diferente, não ganha? Então, a pergunta que fica para a gente refletir à noite é justamente essa. No meio dessa imensidão toda de tempo e espaço, qual é o peso real daquele problema que tirou o nosso sono hoje? E toda essa perspectiva leva a gente para um lugar de aceitação. A ideia de que o que acontece, até as coisas ruins, é tipo uma receita médica para a saúde do universo. Sabe aquele remédio amargo que a gente não quer tomar, mas que é necessário? É por aí. E atenção, aceitar não é ser passivo, tá? É só entender de verdade que a gente não controla tudo. Com tudo isso na cabeça, a gente pode começar a repensar o que, afinal de contas, é um bom dia. Para o Marco Aurélio, a resposta era bem clara. Uma boa sorte é uma boa disposição da alma, boas emoções, boas ações. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? A virada de chave está aqui. Existe o que a gente pode chamar de sorte externa. Dinheiro, fama, status são coisas que no fundo acontecem com a gente e que a gente não controla totalmente. E aí existe a sorte interna, nosso caráter, nossas escolhas, nossas ações. O que está no nosso poder de verdade não é o que acontece, é como a gente responde ao que acontece. E a gente termina essa nossa conversa com uma provocação para levar para o dia de amanhã e para todos os outros dias. E se a sorte, no final das contas, não for algo que a gente encontra por acaso? E se for algo que a gente constrói, momento a momento, ação por ação?